Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aí agora vem a resposta de Jesus dizendo, então Jesus afirmou a Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, de fato uma revelação dessa não vem nem pela carne nem pelo sangue, porque essa revelação é espiritual, é um start que dá, é um clique, é uma luz que brilha no interior da gente. E isso é de Deus. Isso aqui tem a ver com aquilo que com a salvação da gente. Porque quem é que consegue confirmar isso? É simplesmente aquele que já foi habitado pela iluminação, pelo Espírito de Deus. Aí ele consegue dizer, tu és o Cristo. E essa expressão, tu és o Cristo, é importante. Porque o Cristo é mais gentílico, no lugar de Messias, que é mais judaico, que tem a ver com o Velho Testamento e carrega um significado muito forte de política, de nacionalismo, né? Onde eles aguardavam o descendente de Davi, que reinasse sobre eles e os tirasse debaixo do Império Romano. E o Cristo aqui é importante, porque desvincula uma coisa da outra, mostrando que Jesus não veio simplesmente para pegar em armas e lutar contra o Império Romano e vencer e ser um substituto humano da casa de Davi. Ele veio para ser o rei eterno, de reino sempre eterno, de reino que não se instala em palácios, em vaticanos, em lugares humanos, mas de um reino que se instala no coração do homem. É assim que o reino de Deus se instala. E se instalou no coração de Pedro, porque o que nasceu ali não foi algo que o homem colocou. Não foi da intuição e da imaginação e da sabedoria e do conhecimento de Pedro, mas foi luz de Deus dentro dele. Aí Jesus, no discurso, Jesus continua dizendo, eu também te digo que tu és Pedro, bloco rochoso, pedra pequena. E sobre esta pedra, Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui tem um trocadilho e as pessoas ficam durante tanto tempo, em função das religiões, discutindo, falando que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada. Não, é impossível que seja isso. Pedro é a pedra pequena. É a pedra pequena, frágil, que ora está em cima e ora está embaixo. Como por exemplo, Pedro diz, tu és o Cristo. Mas é o mesmo Pedro que mais na frente, no verso 23, Jesus vai dizer para ele, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Então essa pedra sobre a qual a igreja está fundamentada, edificada no futuro, Jesus diz, edificarei, usando o verbo no futuro, é justamente para mostrar que essa nova dimensão de igreja iria nascer ainda e nasce no Pentecostes. E Pedro é o representante de tudo isso aí, porque Pedro é essa pedra pequena que abriria as portas da salvação, que pregaria ali em Atos 3, e que dali nasceria uma igreja forte, valente e determinada, onde as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E ao longo da história, à medida que a igreja foi se deturpando, ganhando os contornos do tempo presente, essa igreja foi se voltando para os seus guetos. Ela foi se fechando dentro do seu mundo, dentro das quatro paredes. De forma que até hoje, quando nós pensamos em igreja, a gente pensa em quatro paredes, em templos físicos. E a igreja sou eu, a igreja é você. A igreja de Deus nesse momento nunca esteve tão viva. Imagina quantas igrejas que estão agora orando ali, aqui, sem poder reunir em templos. Mas não deixa de ser igreja. E isso é que é fundamental. E a igreja, ela não pode recuar, ir para os guetos como aconteceu no tempo das trevas. A igreja tem que partir para cima, ser sal e ser luz do mundo, saquear o inferno, enfrentar o inferno, arrancar as almas de lá, porque contra a igreja o inferno não pode prevalecer.